Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Sua Voz na Diretoria. Um programa feito para dar voz aos profissionais que fazem parte do mundo do transporte rodoviário. E no primeiro episódio, os diretores Roberto Leoncini, Ari de Carvalho e Marcos Andrade estavam a postos para responder todas as dúvidas do Gilson BR. E ele aproveitou a oportunidade e não perdeu tempo. Então, se você ainda não assistiu, o link está na descrição. Confira. E hoje, o segundo episódio é com a Joyce Bessa, da transportadora Transjordano, uma empresa especializada no transporte de combustíveis, sediada em Paulínia, no interior do estado de São Paulo. Nós vamos tratar de temas muito interessantes, como os desafios com o cenário atual, veículos híbridos e autônomos, novas tecnologias que estão chegando por aí e muito mais. Meu nome é Sérgio Cascalhão, do Planeta Caminhão, e eu fui convidado para intermediar esse bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então, vamos lá! Olá, Joyce, tudo bem? Olá, Sérgio, tudo bem? É um prazer estar aqui participando com vocês. Obrigada pelo convite aí. Joyce, conta um pouco para nós como é que é o negócio de transportar combustíveis e quais são os modelos de caminhões Mercedes-Benz que a Transjordano usa. Conta um pouquinho para nós aí mais sobre esse mundão. Bom, nós somos uma empresa familiar, né? A Transjordano foi fundada pelo meu pai, o João Bessa. A gente existe já há 22 anos no mercado de combustíveis. Temos aí a nossa maioria da frota Mercedes-Benz, temos o novo Actros aí. Já tivemos a oportunidade, em parceria junto com a Mercedes, de estar transportando no novo Actros com a tela interna do retrovisor, e eu estava do lado, né? Foi uma entrega especial que nós fizemos junto com a Natura. Agradeço aí a Mercedes que nos cedeu o caminhão baú, que a gente não tem. Então foi muito legal, é muito diferente mesmo a tecnologia que estava nesse caminhão. A Transjordano hoje atende grandes players do mercado de combustível, né? Nós somos responsáveis por um volume muito grande de combustíveis. Temos a Mercedes como nossa parceira. E para mim é um privilégio, né, a gente poder transportar o que a gente mais precisa, né? Porque a gente sabe que se não tiver combustível, você não consegue fazer nenhum transporte. É uma empresa hoje que tem 700 funcionários, então muitos motoristas trabalham com a gente. A gente cuida muito da segurança dos motoristas, acreditamos muito nisso. Não é à toa, né, que o nosso mote, se podemos chamar assim, é segurança em movimento. É o que a gente faz de melhor, então a gente não leva uma carga de um lugar para outro, a gente leva com segurança, a gente leva com qualidade de vida para o motorista, né? E acreditamos muito nesse Brasil ainda, por mais que com todos os problemas que estão acontecendo, em que a gente pode construir um mundo melhor e que a gente pode construir um transporte rodoviário de carga melhor. Esse também é o nosso propósito, né? De abastecer o mercado com segurança. Maravilha, Joyce. O microfone está contigo para esse bate-papo com a diretoria da Mercedes-Benz. Legal. A gente está vivendo aí um mundo de pandemia, né? Tem mais de um ano, muitas mudanças, home office, volta. Como que vocês, né, Mercedes-Benz, estão se preparando para retomar essa produção, como era antigamente, como acontecia antes da pandemia? E quais são os maiores empecilhos para que essa produção volte como antes? Nossa, excelente pergunta. Quem que pode nos ajudar com essa? Isso aqui é uma que eu tenho que lidar todo dia, né? Então, eu acho que eu posso responder, né? Lógico, a gente teve inúmeros problemas, né? Nós tivemos que simplesmente paralisar a nossa produção aí por quase 2 meses no ano passado, então isso daí gera uma avalanche de pedidos não atendidos ou de necessidades não atendidas, tá? E a gente trabalhou forte para conseguir recuperar essa produção. Só que aí vieram outras etapas, né, outras ondas da nossa pandemia, a gente teve que reduzir ainda mais o pessoal que pode trabalhar dentro das fábricas para manter a segurança dos funcionários, né, porque essa é uma das nossas prioridades, né? Então a gente prefere entregar menos do caminhão, menos caminhões do que colocar
funcionário em risco, as pessoas trabalham na linha de montagem, né? Lá não dá para fazer home office, né? Então, para montar caminhão, você precisa realmente botar a mão na massa. Então, isso foi uma segunda redução. Essa redução, ela existe até hoje, né? Então, a gente não consegue atingir a nossa capacidade total de produção em função disso, e a gente tenta gerenciar essa falta de produção através de negociações com os nossos clientes, com os nossos concessionários, para que a gente possa ter prazos melhores de entrega. Agora, o que as empresas, e aqui eu não diria só a Mercedes-Benz, estão sentindo muito é realmente a falta de insumos que está acontecendo no Brasil, né, no mundo. A gente tem falta de tudo, absolutamente tudo, de componentes eletrônicos, de pneus, de plásticos, de aço, de absolutamente tudo. Além disso, a gente tem um aumento de custos muito, muito grande. A gente tem equipamentos ou componentes, insumos que subiram 80%, 90%, mais do que isso por cento, e isso daí realmente impacta de forma geral todas as montadoras, né? Mas, de qualquer maneira, Joyce, eu tenho quase certeza que até o final do ano, quando a gente tiver o pessoal todo vacinado, a segurança aumentar, que a gente consegue regularizar a oferta de caminhões prontos para que a gente possa atender essa demanda que os transportadores precisam, porque isso é uma coisa que eu estava até conversando com o Wilson um pouco antes aqui da nossa reunião, e ele fala, aumentou muito o trabalho dos transportadores, dos motoristas, né, nessa pandemia. Realmente a gente percebe que aumentou demais, e ainda bem, né, porque caso contrário a gente não poderia estar aqui com vocês, porque aí se hoje já falta, então a partir do momento que você não tem caminhão transportando o que a gente precisa para viver, a situação ia ser muito mais difícil, né? Então, isso daí a gente realmente gostaria de conseguir atender agora a partir dos próximos meses de uma forma mais eficaz. Bem, Ari, aqui também estamos passando pelo mesmo momento, né? Motoristas sendo instruídos a usarem máscaras, tomando todos os cuidados de higienização dos caminhões, né? É um trabalho duplo, né? Seja de nós transportadores, da Mercedes, dos motoristas, dos donos de postos, das pessoas que utilizam as estradas, né? A gente tem que conscientizar todo mundo. E como que a Mercedes-Benz está enxergando a chegada dos caminhões híbridos? Pois é, né? Esses caminhões híbridos aí com maior autonomia, com menor peso, como é que vocês veem isso? E se vocês têm como nos dizer e projetar em que ano que essa entrada chega aqui no Brasil? E qual que é o país que está mais adiantado em relação a esse tema? Quem que pode nos ajudar nessa? Eu vou nessa aí, Sérgio. Joyce, assim, a gente está passando por uma transformação no mundo inteiro, né? Essa é a grande verdade, né? E eu acho que a pandemia só colocou mais pimenta nessa sopa aí e acelerou alguns processos, né? O mundo vem buscando a descarbonização, né? A redução de CO2. A gente sabe que os gases de efeito estufa, né? O Marcos comentou do NOx aí, eles são extremamente agressivos, e a indústria automobilística, a indústria de comerciais aí tem um papel aí nessa história toda, né? Então, a Daimler Trucks, que é a dona da Mercedes-Benz, tem diversas iniciativas em vários países para caminhar nessa direção da combustão alternativa, vamos dizer assim, né? Você tem iniciativas elétricas, o Marcos comentou sobre hidrogênio, né? Você tem os combustíveis não fósseis agora fabricados, né? Os biocombustíveis. Então você tem uma paleta aí muito grande de cores aí. E cada hemisfério, principalmente, assim, a gente pode até falar de cada país, né? Mas cada hemisfério, principalmente, vai ter as suas alternativas. Assim, o hemisfério norte, né, por uma questão de característica de logística, temperatura, geografia,
infraestrutura, né, eles vão ter algumas alternativas. Eles estão falando muito forte do hidrogênio. Por quê? Porque a União Europeia unida e colocando dinheiro, rapidamente ela vai construir uma infraestrutura para abastecimento de hidrogênio. Coisa que não vai acontecer aqui no Brasil no curto período de tempo. Não vai acontecer, a gente sabe disso. Você transporta combustível, você sabe o que é ter que pegar sei lá, 45 mil litros e levar de Paulínia para Porto Velho, né? Porque não tem uma infraestrutura, então você é obrigado a fazer esse tipo de transporte, né? Então eu acho que a gente está bastante atento aqui no Brasil a quais são as necessidades do país, né? Nós temos tecnologia, nós temos a tecnologia elétrica, por exemplo, tanto na Fuso, que é uma marca do grupo, no e-Canter, como na Mercedes, com o e-Actros, né? Nós temos também tecnologia elétrica nos Estados Unidos, no Cascadia da Freightliner, que também faz parte da Daimler Trucks. E a Mercedes aposta muito, a Daimler Trucks aposta muito no hidrogênio, né? Nós vamos ter alternativas aqui no Brasil. Nós ainda acreditamos que no Brasil a conta tem que fechar, né? Porque você, como transportadora, você tem que reconhecer um custo-benefício para adotar uma nova tecnologia, ou o seu gerador de carga tem que reconhecer isso e te pagar para você adotar essa nova tecnologia. E a gente não vê que ainda é esse momento no Brasil, né? Então, a gente tá fazendo vários estudos, vários cenários, né? O Marcos também está à frente de várias discussões aí, para a gente estar pronto assim que for viável você trazer uma nova tecnologia aqui para o Brasil. Enquanto isso, o que a gente está fazendo? Está trazendo tecnologia para redução de consumo, como o novo Actros que você andou lá com o MirrorCam, que o Ari já citou, que você diminui o coeficiente de arrasto do caminhão, por consequência ele gasta menos, né? É menos impacto ambiental, é ajudar o motorista a todo momento ter o nível de consumo ótimo no caminhão, né? Para reduzir o consumo de combustível. É isso que a gente vem fazendo e vem conversando via Anfávia com vários players no mercado sobre HVO, que é o biodiesel hidrolisado, né? Que ele é bem significativo, ele reduz bastante as emissões, utilizaria a mesma infraestrutura de distribuição de combustível que já existe hoje, não teria que criar nenhuma nova, né? Porque a gente tem mania de querer, ou a gente é empurrado a tentar introduzir coisas que outros países estão introduzindo, só que a gente não respeita a maturidade em infraestrutura que a gente tem ou não tem, né? Esse é o grande problema, né? Então, a gente está bem consciente sobre isso, a gente está participando de várias discussões e, assim, nós... Pode ter certeza que Mercedes-Benz vai ser um big player aí em combustíveis, combustões alternativas no país, quando isso for bom para o país, quando isso for bom para o cliente, quando isso for bom para você como transportadora, quando isso for bom para a sociedade, né, como um todo. É isso que a gente está buscando. Se hoje já é um desafio, né, Leoncine, a infraestrutura brasileira nos portos, nas estradas, a gente tem aí muitas estradas com pavimentação muito ruim. Em 2020, a gente teve um dos menores investimentos desde 2010 do governo na infraestrutura rodoviária brasileira, né? Então, eu acredito muito que a gente tem que ir aos poucos e sendo compatível com o que a gente tem aqui hoje. Muito legal sua resposta e obrigada. Falando ainda sobre tecnologias, né? Quando que a Mercedes acha que vai vir também caminhões autônomos no Brasil? Nós também temos, em vários países, nós temos várias iniciativas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, a gente já tem licença para rodar em algumas rodovias autônomo, né? Nós também temos algumas outras iniciativas, porque
quando todo mundo fala de autônomo, todo mundo pensa assim, nossa, vai acabar um motorista no autônomo. E não é nada disso, né? Por exemplo, nós temos uma iniciativa com uma startup parceira nossa, que é a Gruner, né? Num caminhão de colheita de cana, que ele roda ao lado da colheitadeira, e a velocidade é 4 km por hora, você tem que ir na mesma linha, são 24 horas por dia, vai e volta, o caminhão do lado da máquina. Então, aí a gente, junto com a Gruner, a gente tem um caminhão lá de nível 2 de automação. O que é o nível 2? O motorista está lá, né? Ele faz parte da operação, mas nessa hora do acoplamento com a máquina e de seguir a 4 por hora, referenciado pelo GPS, para não ter pisoteio nas covas da cana e etc., quem faz esse trabalho é o caminhão. Por quê? Porque o motorista poderia fazer, mas imagina você 8 horas ter que manter aquele 100% de atenção andando a 4 por hora, não desviar do caminho e etc. O nível de estresse do motorista ia ser absurdo. Você cuida de gente aí na sua transportadora, né? E você sabe quanto é importante a gente deixar o motorista 100% focado na estrada, no que está acontecendo em volta, né? Sem se preocupar muito com algumas outras coisas, né? Então, aí eu acho que a tecnologia ajuda muito, aí eu acho que a automação faz esse trabalho. Nós temos alguns outros trabalhos confinados, onde a gente acredita muito na automação, porque são lugares ermos, lugares de difícil acesso, lugares onde você não tem infraestrutura e etc. Então, lá talvez seja o lugar para você ter um caminhão nível 3 ou nível 4 fazendo alguns serviços. E ele faz sozinho, larga ele lá, cara. O cara não precisa pegar dengue, febre amarela e etc, porque está no meio da floresta lá fazendo algum tipo de operação. Na rodovia, de novo aquela história, né? Na rodovia, o caminhão autônomo, para rodar autônomo na rodovia, assim como o carro para rodar autônomo na rodovia, ele precisa de uma enorme infraestrutura na rodovia. Ele precisa estar conectado 100% do tempo. Ele precisa conseguir enxergar, por exemplo, o caminhão hoje na Alemanha, você já tem no piloto automático uma função que a gente não tem aqui no Brasil, que é ele enxergar os sinais de trânsito. Então, o caminhão está chegando perto de uma cidade, você está no piloto automático, é preditivo o piloto, isso a gente tem aqui no Brasil, só que além de ser preditivo, ele enxerga o sinal. Então, se ele vê uma placa de 60 por hora, sozinho ele vai reduzir a 60 por hora. A hora que ele vê que a placa subiu 80 de novo, ele sozinho ele vai a 80 de novo, porque ele viu a placa. Aqui no Brasil, a nossa placa está no meio do mato, ou está atrás do poste, ou está em alturas completamente diferentes. Então, de novo, a gente precisa fazer a lição de casa primeiro, né? Que é ter a infraestrutura. A gente precisa ter Wi-Fi na rodovia, por exemplo, ou, no mínimo, ter um sinal de celular na rodovia, que a gente sabe, você sabe, eu vou para ir para o interior, você vem para cá, para São Paulo, na Bandeirantes, você tem sombra de sinal de celular, gente. Nós estamos falando da rodovia dos Bandeirantes. Vem o autônomo, vem para ajudar o motorista, né? O piloto automático nosso hoje, o preditivo, que você já mantém a distância, né? Ele avisa, ele toma a decisão, ele freia se o motorista não frear. Isso já são equipamentos para níveis de automação que vão ajudar o motorista a fazer o quê? Fazer o que ele sabe melhor, que é conduzir e ele ter a percepção de um possível acidente, ele ter a percepção de um possível risco, né? E aí ele vai estar 100% do tempo lá para tomar uma decisão
e transportar com segurança, como é a preocupação de vocês aí, né? Esse é o trabalho que os níveis de automação têm que fazer. Eu ainda acho que leva um tempo, nós vamos ver caminhão autônomo em alguns níveis, nos confinados, sei lá, desmobilização de barragem da Vale. Cara, quem é que vai botar um motorista lá embaixo dentro do caminhão? Deixa o caminhão fazer sozinho. Se tiver um problema, é o caminhão que está lá, não tem ninguém, você não perde zero de risco para a vida humana, né? Então, para esse tipo de coisa, eu acho que a gente vai ver rapidamente. Joyce, temos tempo para uma última pergunta. Vamos lá. Queria saber quais são as novidades, né, e qual que é o foco que a Mercedes está lançando, né, se tem algum equipamento ou alguma outra novidade que vocês estão lançando nesse ano de 2021 e se não for nesse ano, nos próximos 2 anos, né? Então, isso eu posso talvez comentar. Acho que eu não posso falar abertamente, mas a gente tem 2 grandes lançamentos para o segundo semestre desse ano. Acho que são lançamentos super importantes, onde a Mercedes traz, eu acho que um foco muito importante que a gente tem sempre investido é a eficiência, né? Então, a gente sempre tem buscado eficiência no transporte, seja para transportar com consumo de combustível menor, seja transportar mais carga, seja transportar com mais segurança. Então, esse é o nosso foco principal e esses 2 lançamentos que a gente vai trazer no segundo semestre tem esse foco e eu acho que vai ser muito legal, vocês vão acompanhar. A gente vai apresentar esses 2 produtos e acho que vai ser uma mudança bastante grande no mercado, como foi o lançamento do novo Actros, né? Essa para esse ano, acho que esse vai ser o nosso foco. Olhando um pouquinho mais para frente, acho que o nosso grande desafio, como a gente já vem comentando, vai ser o Euro 6, né? Então, a gente está se preparando, o Roberto comentou, a gente tem investido muito pela peculiaridade do país, né? Então, a gente tem esse B15, que é realmente algo totalmente novo no mundo, o que é bom, na verdade, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade, o que é bom também para o nosso país. Eu acho que a produção de biodiesel está integrada no nosso agronegócio, então isso faz parte, a gente entende isso perfeitamente. E sem dúvida, por outro lado, é um desafio técnico, então é onde a gente vai se concentrar ao longo dos próximos 2 anos para fazer o lançamento. Como o Roberto falou, hoje o nosso prazo é de acordo com a legislação, veículos novos todos os veículos a partir de 2023. E é nisso que a gente está trabalhando. E, obviamente, olhando em paralelo, outros temas de sustentabilidade. Então, isso aí acho que é muito importante. A gente tem acompanhado esse debate de forma muito intensa. Estamos acompanhando e, quem sabe, vem novidade, mas, como a gente sempre tem falado também, olhando com cuidado, acho que novidade nesse aspecto é sempre muito associado a ter uma rentabilidade. A gente não pode ter soluções que, no final das contas, a conta não feche. Esse tem sido sempre o nosso foco e vai continuar sendo. Joyce, muito obrigado pelas suas perguntas. Vou pedir para aguardar um pouco, porque já você vai responder as perguntas do time da Mercedes-Benz. As estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz. E mais do que estreitar o relacionamento com o seu público, a ideia é ter alguns canais diretos, sempre aberto com vocês. E um desses canais é o WhatsApp do embaixador da Voz das Estradas, o João Moita. E caso você ainda não tenha anotado, está aparecendo aqui embaixo na tela. E o Moita separou uma pergunta que ele recebe frequentemente para ser respondida pelo time aqui. É com você, Moitão. É verdade que o novo Actros, quando ele está vazio, o 6x4 ele levanta o eixo, vira 4x2? Como é que funciona esse sistema, Marcos? Esse é um sistema, como eu tenho sempre comentado, a gente tem um foco muito grande em consumo de combustível sempre, né? Então, a gente já conversou várias vezes, consumo de combustível é o foco e é fundamental para qualquer sucesso em qualquer operação. Então, a gente tem que sempre se preocupar em reduzir consumo. O que acontece em muitos casos, né? A gente tem caminhões que rodam carregado e depois retorna para a sua base vazio. Acho que um exemplo típico quando a gente transporta combustível, gases, químicos, isso acontece, é muito comum. E muitas vezes o que acontece? Você tem um caminhão 6x4, ele está
todo traçado, então está acoplado, e ele acaba consumindo mais combustível. Por quê? Porque você tem muito atrito entre as partes ali do traçado. Então a gente desenvolveu um sistema que transforma o caminhão de 6x4 para 4x2. Como que ele faz isso? A gente tem uma sigla em inglês que chama DLT, que ela significa que ele suspende e desacopla o eixo. O que significa? Na hora que ele detecta que o caminhão está vazio, ele desacopla o traçado, ou seja, ele transforma um caminhão de um 6x4 em um 6x2, e aí ele levanta o eixo. Aí ele transforma então ele num 4x2. Isso faz com que você tenha muito menos atrito, tanto no engrenamento ali do eixo, quanto também do próprio pneu, e você ainda aproveita e consome menos pneu. Então isso vai nesses dois sentidos, quer dizer, menor consumo de combustível, menor consumo de pneu, ou seja, mais rentabilidade. É um sistema bem interessante, a gente tem percebido ganhos bem significativos, e é mais uma tecnologia inovadora. Ele funciona com suspensão a ar, mas você pode acoplar ele também com diversos tipos com os dois tipos principais aí de freio, pode ser com freio a disco, pode ser com freio a tambor. Isso é uma coisa também que muita gente vinha nos pedindo, quando a gente traz essas soluções, procura trazer soluções que sejam bem adequadas para a realidade brasileira. A gente sabe que freio tambor é uma realidade brasileira, então não adiantava trazer uma solução europeia que funcionasse com freio a disco, mas não funcionasse com freio tambor. Então a gente adaptou isso para a realidade brasileira. Então você pode hoje comprar essa solução muito ajustada para o nosso mercado. Marcos, então assim, em termos práticos, você suspende o eixo, meio que joga ele num tipo de ponto morto, e aí ele fica ali totalmente parado. É isso, né? Isso, exatamente. Legal, Marcos. Obrigado pela resposta. E agora é a vez dos diretores da Mercedes-Benz fazerem perguntas à nossa convidada, Joyce Bessa. Time Mercedes, está com vocês. Joyce, a gente assim, vem falando muito de 4.0, né? De fábrica 4.0, caminhão 4.0. 10 dias atrás, a gente mostrou também os serviços 4.0 da Mercedes-Benz, né? Que a gente tem vários serviços aí agora, muito voltados para o digital, né? Showroom digital que a Mercedes conseguiu colocar rapidamente de pé durante o início da pandemia, né? Como você, dentro da Transjordano, enxerga esses movimentos do 4.0, esses movimentos do digital? Como vocês lidam, como a Transjordano lida com isso e como a Transjordano usa isso para entregar uma coisa melhor para o cliente, adicionar valor aí no serviço que vocês fazem super bem aí? Nós acreditamos, né, Leoncini, que é uma estrada sem volta, né? Não tem via dupla, é só um caminho, né? Então, aqui na Transjordano, nós lançamos no ano passado a Transjordano 4.0, que traz exatamente isso. Nós pegamos a visão da indústria 4.0 e jogamos no nosso negócio. E aí a gente olhou e falou, nossa, nós temos muitas informações, mas o que essas informações nos dizem, né? Então, hoje a gente trabalha com nível de BIs, onde eu acesso do meu celular aqui, e a gente já consegue, às vezes, em alguma reunião, alguém fala algum dado, fala, gente, então agora vamos abrir o BI e vamos analisar. Então, a gente tem informações, né? Transformando todos esses dados em informações, e o melhor que aquilo, muitas respostas do que a gente procura estão nos nossos dados. E isso nos qualifica para sermos mais ágeis e para termos mais valor para o cliente. E aí a gente também quer fazer, né, tudo 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais simples, quebrar paradigmas, né? Todo mundo acha que a inovação tem que ter uma máquina gigante, onde você aperta 10 botões, é operada por um robô, e não é isso, né? A Transjordano 4.0, a indústria 4.0 é uma coisa mais leve, né? Onde a gente possa ensinar as pessoas a fazerem tarefas diferentes. A gente tem aqui RPA, né? Que são os robôs que trabalham internamente, onde a gente olha para todas as tarefas que são tarefas repetitivas e tarefas que você não precisa de muita assimilação, colocamos para o robô. E o que a gente faz com essas pessoas? A gente capacita essas pessoas a desenvolverem tarefas mais
digamos, com um pouco mais de dificuldade. E a gente capacita essa pessoa, como eu sempre falo, não só para Transjordano, mas para o mundo. Porque as tarefas hoje em dia, manuais e repetitivas, vão ser substituídas. E aí é nosso poder, né, nosso dever como empresa ajudar a sociedade para isso. Então, como é que a gente olha para aquela pessoa e fala, olha, vem aqui, então agora você não vai fazer mais esse trabalho, mas você vai fazer essa análise, né? E essa análise vai gerar muito mais valor para o cliente. A gente teve um caso que aí acelerou por conta da pandemia. Nós fazemos a liberação dos motoristas. Então, os motoristas, antes de ir para a estrada, respondem alguns questionários sobre fadiga, se ele dormiu bem, como ele não dormiu. Eles realizam um bafômetro. E antes a gente fazia isso no papel, e desse papel colocava no computador. Hoje não, hoje já é um tablet, né? Então, não tem mais o papel, evita o contágio por conta do coronavírus. E aí, a gente, no tablet, libera o motorista e anota o que precisa e faz as perguntas. Isso já faz um link com o nosso sistema. Temos também uma plataforma para o motorista, que é o Transjordano Connect, onde ele encontra o lerite dele, então ele não precisa mais acessar um banco ou ir em algum lugar. Ele tem vários treinamentos lá dentro, ele tem dúvidas, ele responde questionários, é uma maneira da gente acelerar isso e entregar mais valor também para um dos nossos principais clientes, que são os nossos motoristas. Lógico. Então, isso ajudou muito, e é uma estrada sem volta. A gente está trabalhando muito bem nesse 4.0, já estamos falando em Data Lake, né? Então, tem um monte de informações, temos de vários computadores de bordo, temos da jornada, temos da fadiga, como é que a gente junta tudo isso? Então, é um trabalho muito legal que a gente vem desenvolvendo, de pouquinho em pouquinho, né, e envolvendo todo mundo para nos ajudar nisso. E o mais bacana é que é desmistificar essa coisa que o 4.0 vai contra as pessoas. O 4.0 vai a favor das pessoas fazer o que elas sabem melhor, que é capacidade de análise, de agregar valor no processo, né? Bacana, obrigado. Valeu. Isso aí, parabéns, Joyce. E agora, lógico, vou fazer uma pergunta para você. Eu já tive a oportunidade de falar um pouco antes, né? A Mercedes-Benz, dentro do nosso mote, né? As estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz. Muitas dessas vozes são femininas, né? Inclusive, a gente tem um programa voltado para esse público que chama A Voz Delas. E recentemente a gente até lançou uma promoção para premiar mulheres com os custos para tirar uma CNH, porque a gente sabia e sabe que hoje tem muitas mulheres que querem ser motoristas, mas não têm a condição financeira de tirar a CNH, tá? Então, a gente está incentivando isso assim. Bom, você, além de você ser uma mulher à frente do seu negócio, a Transjordano, também tem várias colaboradoras puxando carretas por aí, né? Certo? Eu já tive na Transjordano, já conheci várias delas, né? Mas de que maneira você trabalha por essa inclusão da mulher nessa profissão do transporte, de motorista? Ari, aqui a gente tem mulheres puxando 9 eixos. Conheço. Né? A gente fala de 9 eixos, ou super bitrem, ou bitrenzão, tem várias maneiras aí que falam no jargão no dia a dia, e para a gente é maravilhoso ter essas mulheres aqui, né? É um grande orgulho para nós como Transjordano termos mulheres no volante. Já faz muito tempo, né? Você lembra, né, Ari, que o Ari esteve aqui com a gente fazendo um programa, um lançamento. Nós já abrimos as portas da Transjordano para essas mulheres. E nós temos um programa que chama Jordanetes. Então, nós somos a Jordanetes, eu sou uma Jordanete, que é uma inclusão dessas mulheres na nossa empresa. E esse programa tem encontros trimestrais com todas as mulheres que trabalham na empresa. E agora a gente está num movimento que a gente também quer as mulheres dos nossos colaboradores também sendo Jordanetes, onde a gente transcende aí a porta da nossa empresa para a sociedade. E o objetivo é empoderar essas mulheres, né, ocupar ao lugar que ela quer. Eu sempre falo isso, é o lugar que ela quiser ocupar, né? E tem lugar vazio, e a gente precisa ocupar o que a gente quer. Então, a gente aborda assuntos como educação financeira, meditação, economia de combustível. A gente teve uma palestra, né, como nós, mulheres, podemos economizar combustível, segurança em casa, segurança domiciliar. E aí a gente incentiva essas mulheres também, essas Jordanetes, a se apoiarem, né? A tirarem
tirarem dúvidas entre nós mesmas. Então, uma jordanete pode falar com outra jordanete. E esse movimento de mulheres, eles têm crescido, né, e vem crescendo cada vez mais. Antes não eram todas as empresas que aceitavam mulheres, tinham empresas que não queriam mulheres. E hoje eu acho que é uma vitória, né? A maioria das empresas já querem mulheres no volante, eu acho que tem lugar para todo mundo e é uma grande vitória para essa categoria. Eu falo muito sobre um dado, eu queria trazer aqui, que eu falo na minha palestra, que é a presença das mulheres nas operações rodoviárias, que na pesquisa de 2019 da CNT, 0,5% dos motoristas são mulheres. Então, é como se a gente sentasse na rodovia e a gente tem que esperar 99 caminhões e meio passarem, né, com homens dirigindo para que passe um caminhão com uma mulher. Então, ainda é uma coisa muito distante, Ari, a gente vem trabalhando nisso. Acho que a sociedade como um todo está fazendo esse movimento e acaba nos ajudando, né? Então, é de grãozinho em grãozinho, é uma bandeira que eu carrego muito e, aos poucos, a gente vai ocupando o lugar que nós queremos ocupar. Legal, parabéns. Super legal. E eu queria aproveitar, porque já que eu sei o lugar que você ocupa na Transjordano, né? Eu queria perguntar o seguinte para você. Assim, o transporte de carga não parou, né, durante a pandemia, muito pelo contrário, a gente sabe que o que aconteceu, né? Se não fosse você, a empresa sua, os outros transportadores, os vários colegas do Gilson, né, os autônomos e tal, assim, o Brasil estaria numa situação muito diferente, né? Vendo o que está acontecendo na economia, né, que a gente escuta uma retomada na economia, a gente vê um ciclo de crescimento nas commodities aí. O que a Transjordano vai fazer? A Transjordano parou com a pandemia ou a Transjordano vai investir agora para ocupar mais espaço ainda? E eu sei que você é a dona do caixa, né? Então você, mais do que ninguém, sabe o que você vai fazer ou não, né? Bom, acho que nós transportadores, né, a turma comandada pelo Gilson, os autônomos, temos uma garra gigante, é incomparável. O TRC não parou e não vamos parar, né? No início estava muito difícil, no início da pandemia, 1 ano atrás, não tinha onde eles comerem e os motoristas estão lá. A gente trabalha isso muito internamente, que os motoristas são os heróis das estradas, né? E eu falo, às vezes eu tô com amigos em churrasco, mas muito caminhão na estrada. Eu falo, gente, se a gente está aqui comendo essa carne, ou se a gente está aqui é porque alguém transportou. 65% do transporte brasileiro é rodoviário. Então, alguém colocou isso aqui, né? Então, vamos agradecer, né? Então, como é que a gente também dá uma alfinetada aí com muita educação para as pessoas entenderem o quanto é importante o trabalho de todo mundo. Não é um trabalho fácil, não é no ar-condicionado, né? A gente estava conversando sobre gente que gosta de calor, gente que gosta de frio. Às vezes você está no ar-condicionado, às vezes o motorista está num guichê, né, Gilson? Numa fila gigante esperando, e aí aquele sol na cabeça. Então, assim, a gente como Transjordano acredita... Nós acreditamos muito, Leoncine, numa retomada em V. Agora vamos num ramp-up muito grande, vamos pegar uma subida muito forte na economia. A gente imaginava isso em 2020, fizemos investimentos em 2020, acreditamos de novo em 2021, né? A quantidade de pessoas vacinadas estão aumentando, não no nível que a gente queria, não no ritmo que a gente queria, né? A gente tem uma crise política acontecendo, uma crise econômica, mas a Transjordano acredita muito nessa retomada. Estamos prontos para a retomada, né? Então, com volumes para atender todos os nossos clientes, com as nossas parcerias, e acreditamos muito nessa retomada. Joyce, obrigado pela sua participação e por ter contribuído com a sua experiência para esse bate-papo com os diretores da Mercedes-Benz. Sua voz na diretoria está chegando ao fim, mas essa ligação direta continua nas redes sociais. Queremos saber tudo sobre o seu dia a dia nas estradas. Mande quantas mensagens e vídeos quiser, porque aqui, você sabe, a sua voz chega mesmo na diretoria. Tchau, pessoal!